Olá, minhas queridas, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo. E agora, enquanto eu compartilho minha rotina desse dia, a marmitinha da Esté para a escola, eu quero compartilhar também uma palavra do Senhor para a sua vida. E aí eu começo já com uma pergunta: como está o seu coração diante de Deus? Não o que você mostra, não o que você aprendeu a controlar, mas o que você sente quando está sozinho, em silêncio, quando ninguém está olhando. Porque a palavra de Deus nos mostra algo muito sério. Existe uma diferença entre um coração vivo, um coração endurecido. E lá em Ezequiel, no capítulo 36, no verso 26, Deus faz uma promessa que atravessa gerações. Está escrito assim: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Amiga, isso aqui não é simbólico apenas. Isso é espiritual, isso é profundo, isso é real. Porque um coração de pedra não nasce de um dia para o outro. Ele vai sendo construído aos poucos, através de dores não curadas, palavras que feriram, situações que você não conseguiu entender, momentos em que você precisou ser forte, quando na verdade queria só ser cuidada. E sem perceber, você vai ficando fechada, vai criando camadas, vai deixando de sentir, vai se protegendo tanto que já não consegue mais se entregar como antes. E sabe o que é mais delicado nisso? Muitas vezes você continua sendo uma mulher de Deus. Você ora, você crê, você continua, mas o coração já não é o mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Deus fala através do profeta Ezequiel para um povo que já conhecia ele, mas que, por causa das suas dores, desobediência e afastamento, se tornou endurecido. Um povo que já não ouvia, já não sentia, já não respondia à voz de Deus como antes. E mesmo assim, Deus não desiste. Ele não chega com condenação, ele chega com promessa. Eu vou tirar esse coração de pedra e vou te dar um coração novo. Amiga, olha que amor é esse? Deus não pede para você se consertar primeiro. Ele diz: me entrega que eu transformo. E isso fala diretamente com a nossa realidade hoje. Quantas mulheres estão vivendo assim? Cuidando de tudo, dando conta de tudo, sendo forte o tempo todo, mas por dentro, cansadas, feridas, desconectadas de si mesmas. Amam, mas com medo. Servem, mas sem alegria. Continuam, mas sem vida. E talvez você esteja assim. Talvez ninguém perceba, mas você sabe. Você sente que algo mudou, que você não é mais tão leve, tão sensível, tão confiante. E aí você tenta mudar por fora. Se esforça mais, se cobra mais, tenta ser melhor, mas Deus hoje está te dizendo: eu não quero mudança superficial, eu quero transformação de dentro para fora. Porque quando Deus transforma o coração, tudo muda. A forma de ver, de sentir, de reagir, de viver.
E sabe o que é mais lindo? Esse processo não começa quando você está forte. Começa quando você se rende. Será que você tem tentado continuar quando na verdade precisava parar e deixar Deus tratar o seu coração? Será que você se acostumou a ser forte, mas se esqueceu que também pode ser cuidada? Amiga, Deus não se afastou de você. Mesmo no silêncio, mesmo na sua dor, mesmo nesse cansaço que ninguém vê, Ele está aí. E Ele ainda faz o que prometeu. Ele tira o coração endurecido e devolve um coração sensível, vivo, cheio de esperança. Mas existe um passo seu: entregar. Entregar o que dói, o que você esconde, o que você nem sabe explicar. Porque Deus não precisa que você entenda. Ele só precisa que você permita. E hoje, talvez seja o dia de você parar de tentar dar conta de tudo e começar a deixar Deus cuidar de você. Filha, me entrega esse coração. Eu faço novo. Respira. Você não perdeu quem você era. Você só se feriu no caminho. E Deus está restaurando você por dentro. E sabe o que muitas vezes a gente não entende, amiga? É que Deus não apenas transforma, Ele trata. E esse processo nem sempre é confortável, sabe? Porque quando Deus começa a trabalhar no coração, Ele começa a revelar coisas que estavam escondidas, feridas que você achou que já tinham passado, memórias que ainda doem, sentimentos que você aprendeu a ignorar. E por um momento, pode até parecer que você está piorando, mas não está. Você está sendo tratada. A palavra de Deus nos mostra isso em vários momentos. Olha a história de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas isso não significava que o coração dele nunca se quebrava. Pelo contrário, no Salmo 51, depois de reconhecer seus erros, ele faz uma oração profunda. E aí ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amiga, olha isso. Davi não pediu força, não pediu vitória, não pediu posição. Ele pediu um coração novo, porque ele entendeu algo que muitas de nós ainda estamos aprendendo. Tudo começa no coração. E talvez hoje Deus esteja te levando para esse mesmo lugar, um lugar de verdade, onde você não precisa fingir, não precisa sustentar a imagem, não precisa provar nada para ninguém. Só precisa ser sincera diante de Deus, porque é nesse lugar que a cura começa. Será que você tem evitado olhar para dentro, com medo do que pode encontrar? Será que você tem ocupado a sua rotina para não precisar lidar com o que está no seu coração? Amiga, Deus não revela para te ferir, Ele revela para te curar. E tudo aquilo que vem à tona não é para te envergonhar, é para te libertar. E existe algo muito importante nesse processo. Você não precisa se curar sozinha. Muitas mulheres carregam isso, acham que precisam ser fortes até na dor, até na restauração, até no processo. Mas Deus nunca pediu isso. Em Mateus 11, 28, Jesus faz um convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amiga, esse convite é para você, para essa mulher que está cansada, que está sobrecarregada, que já não sabe mais como lidar com tudo isso por dentro. Deus não está esperando você se organizar não, viu? Nem se organizar emocionalmente. Ele está te chamando do jeito que você está. Venha cansada, confusa, ferida,
mais disponível e talvez o que Deus mais espera de você hoje. Não é força, mas sim entrega. Entrega de verdade, sem reservas, sem medo, sem controle, porque quando você entrega, Deus começa. E quando Deus começa, ninguém impede. Amiga, você não está quebrada demais, nem longe demais, nem perdida demais para ser restaurada. Deus ainda está escrevendo a sua história. E esse processo que hoje dói, amanhã vai ser testemunho. Mas hoje é só um passo de entrega. Filha, confie. Eu sei o que estou fazendo no seu coração, diz o Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.